A lei serve para a gente ver o quê? O pecado, o coração aprisionado. E olha o checklist, ó. Cumprir, cumprir, não cumprir, não cumprir, não cumprir, não cumprir. O nosso checklist. Ali mostra, a gente vai seguindo ali, olha, não falar mal do outro. Ficha. E aí, então, não é? Isso. É. Então, o que acontece? Pela lei, então, nós percebemos o pecado. Certo? No entanto, né, o Messias, vencedor da morte, ele sopra o Espírito que o Pai mandou. Então, o Espírito é ele quem vai recriar a humanidade, nos liberando para amar a Deus e ao próximo. E aí a gente precisa ler esse capítulo, porque é o capítulo lindão. Vou até pôr óculos nessa. Né, porque, olha, é que a letra aqui é boa, mas eu vou pôr óculos aqui porque esse capítulo ele é simplesmente suculento, muito suculento. Vamos lá então. Eu leio esse capítulo muitas e muitas vezes por ano, muitas vezes. Agora, porém, já não existe nenhuma condenação para aqueles que estão em Jesus Cristo. A lei do Espírito, que dá a vida em Jesus Cristo, nos libertou da lei do pecado e da morte. Deus tornou possível aquilo que para a lei era impossível, porque os instintos egoístas a tornaram impotente. Ele enviou seu próprio filho numa condição semelhante à do pecado, em vista do pecado, e assim condenou o pecado na sua carne mortal. Então, olhando para a questão, então, aqui, enviou o Filho na condição semelhante ao pecado. Isto é, Jesus ele assumiu nossa carne, com todos os nossos limites. E ainda assim, Jesus viveu livre do pecado, mas catou o nosso pecado e carregou nos seus próprios ombros. Então, a situação de Jesus é semelhante à do pecado. Ele se fez homem. E aí a gente lembra das outras cartas de Paulo. A carta aos Filipenses, por exemplo, né? Que ele se fez na condição humana, esvaziou-se do seu poder de Deus, e se fez homem, e assumiu a condição de escravo, e teve morte. E que tipo de morte? Morte de cruz. Morte essa que nos redimiu do pecado e nos justificou, nos tornou justo. Tá? Então, é essa condição que Paulo está falando. Tá? Paulo não está falando que Jesus pecou, pelo contrário, ele está dizendo o contrário, que ele, como nós, vivendo na nossa condição, passando frio, fome, foi torturado, sofreu muito, e ainda assim ele carregou nossos pecados e não pecou. Tá? É disso que ele está colocando aqui, versículo 4. Deus fez isso para que a justiça exigida pela lei se realizasse em nós, que vivemos segundo o Espírito, e não sob o domínio dos instintos egoístas. Então, o que acontece? Com a presença de Jesus, que viveu sem o domínio do pecado, ele venceu todo o pecado nosso, tá, que ele carregou. O Espírito dele, o Espírito que transporta a presença de Jesus para dentro de nós, o Espírito que o Pai mandou, tá? Esse Espírito que transporta a presença de Jesus dentro de nós faz com que esse mesmo Jesus que venceu o pecado, vença o pecado dentro de nós. Então, não sou eu quem vai conseguir
vencer o pecado. É Jesus quem já venceu o pecado. E se nós estamos sob o domínio dele, o Espírito dele coloca ele dentro de nós e nós então somos justificados, liberados do pecado, através do perdão, através da remissão dos pecados. Todos esses conceitinhos são conceitos bíblicos, tá? Que Paulo trabalhou muito bem e que eles exalam um cheiro de catolicismo. Isso é típico da fé cristã, tá? Mas o catolicismo gosta disso, entendeu? Saboreia isso. E aí pega toda a teologia dos sacramentos em cima desse tipo de coisa. Então, toda a teologia sacramental, por isso que tem cheiro católico, sabe? Tem um forte cheiro de catolicismo, tá? É muito bom. Os desejos dos instintos egoístas levam à morte, ao passo que os desejos do espírito levam para a vida e para a paz. De fato, os desejos dos instintos egoístas estão em revolta contra Deus, porque não se submetem à lei de Deus, e nem mesmo podem, porque os que vivem segundo os instintos egoístas não podem agradar a Deus. Aquele que está sob o domínio dos instintos egoístas vive o egoísmo em plenitude, que é: eu não preciso de Deus. Eu não preciso de Deus. O maior egoísmo, não precisar de Deus, entendeu? E no fundo, quando eu decreto que eu não preciso de Deus, adivinha quem ocupa o lugar de Deus na minha vida? Eu mesmo. Eu mesmo. Então, é o mais profundo instinto egoísta. Se você comer essa fruta, você vai ser como Deus, ou você vai ser Deus. Vou lá e como a fruta. O egoísmo. E aí eu tiro Deus do meu lugar, do lugar dele, e eu ocupo o lugar dele. O egoísmo nu e cru, tá? Que Paulo está colocando, mostrando pra gente. Muito bem. Uma vez que o Espírito de Deus habita em vocês, vocês já não estão sob o domínio dos instintos egoístas, mas sob o Espírito. Pois quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a ele. E aqui para a comunidade, então, e aí? Vocês estão vivendo o quê? A lei ou estão submetidos ao Espírito de Cristo? Se vocês não têm o Espírito de Cristo, vocês não pertencem a ele. Aí está lá os judeus cristãos. Aí está lá o gentil cristão. Entendeu? E estamos nós aqui. Então. Entendeu? Então, essa questão é uma questão fundamental da própria igreja. Tá? Aqui está. Então, por exemplo, uma das coisas que Paulo nos ensina em suas cartas é o ministério da reconciliação do humano com Deus e do humano com o humano. E do humano com toda a obra criada. O pecado quebrou o laço da humanidade com Deus, com a própria humanidade e com a criação. Nós submetemos a criação à tortura. Basta ver o planeta hoje, o planeta não está aguentando o estilo de vida que nós estamos vivendo, porque o nosso estilo de vida é baseado nos instintos egoístas. Então, o nosso estilo de vida denota isso. Então, isso que Paulo coloca para Romanos, ele coloca para a igreja de todos os tempos e para nós hoje, tá? Se Cristo está com vocês, o corpo está morto por causa do pecado, e o Espírito é vida por causa da justiça. Se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dos mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou Cristo dos mortos dará a vida também
para os corpos mortais de vocês, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, nós somos devedores, mas não dos instintos egoístas, para vivermos de acordo com eles. Se vocês vivem segundo os instintos egoístas, vocês morrerão, mas se com a ajuda do Espírito, vocês fazem morrer as obras do corpo, vocês viverão. Então, até nessa parte aqui, Paulo ele está mostrando que nós, nesta vida, nós, apesar de nascermos em pecado, ao abraçar a fé em Cristo e pelo batismo, morrermos para a antiga humanidade e renascermos para a nova humanidade, o Espírito de Deus que o Pai mandou, certo? O Espírito daquele que o Pai ressuscitou dos mortos. Então aqui nós temos essa expressão, uma expressão profundamente trinitária, né? Pai, Filho e Espírito Santo. O Espírito, ele coloca dentro de nós a presença de Jesus, e é essa presença de Jesus que libertou, liberta e libertará de nossos pecados. Vou falar para vocês do ministério da reconciliação, que a igreja, então, ela deve ser promotora do perdão, promotora da reconciliação com Deus, com a humanidade, com toda a criação. Então aí voltando àquela ideia fundamental, viver à moda de Cristo. Não é para vivermos segundo a lei, porque estamos no tempo da graça, não é para vivermos segundo os instintos egoístas, e não é para vivermos segundo a moda romana. É para vivermos segundo a moda de Cristo, o jeito de Cristo. E o Espírito de Cristo em nós promove isso. E aí Paulo vai dar sequência, versículo 14, Paulo vai dar sequência. E aí é uma questão, olha, o judeu considera-se herdeiro, não é? Povo de Deus, somos herdeiros, né? Olha o que Paulo vai colocar. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque o Espírito coloca quem dentro de nós? Jesus. Jesus se fez nosso irmão. Se ele é nosso irmão, ele é filho. Ele é nosso irmão, então eu e você somos filhos também. Herdeiros. Isso é legal. E vocês não receberam o espírito de escravos para recair no medo, mas receberam o espírito de filhos adotivos, por meio do qual clamamos Abba, ó Pai. Lindo. O próprio Espírito assegura ao nosso espírito, então vejam, espírito com E maiúsculo, assegura ao nosso espírito com E minúsculo, tá? O com E maiúsculo é o Espírito de Jesus, o Espírito de Deus, o Espírito Paráclito, o Espírito Santo, tá? E o nosso Espírito somos nós, tá bom? O próprio Espírito assegura ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, também somos o quê? Herdeiros. Herdeiros de Deus, herdeiros junto com Cristo. Uma vez que, tendo participado dos seus sofrimentos, então morremos para esse mundo, tá? Também participaremos da sua glória. Viveremos em ressurreição. 18. Penso, também essa parte é muito bonita, tá? Então, o mundo está ainda sofrendo com o pecado. Com o pecado. Pelo pecado, a morte. Pelo pecado, nós rompemos a nossa conciliação com Deus, com a própria humanidade e com o mundo, com a criação, tá? Penso que os sofrimentos do momento presente
não se comparam com a glória futura que deverá ser revelada em nós. A própria criação espera com impaciência a manifestação dos filhos de Deus, entregues ao poder do nada, não por sua própria vontade, mas por vontade daquele que a submeteu. A criação abriga a esperança, pois ela também será libertada da escravidão, da corrupção, para participar da liberdade e da glória dos filhos de Deus. O humano livre, o humano liberto, o humano reconciliado. Se pela humanidade o pecado entrou e o pecado ferrou com tudo e com todos, agora o Espírito nos conduz exatamente para a libertação total. Então, toda a criação está esperando esta renovação, tá? Então, toda a criação é libertada também da escravidão, quando o ser humano se torna livre em Cristo. Eu acho isso muito legal. Então, pois ela também será libertada da escravidão, da corrupção, para participar da liberdade e da glória dos filhos de Deus. Olha a frase conhecida, linda, maravilhosa, poética, suculenta, supimpa e da hora. Sabemos que a criação toda geme e sofre dores de parto até agora. E não somente ela, mas também nós, que possuímos os primeiros frutos do Espírito. Então veja, todo o rolo do pecado, ele atinge toda a criação. E mesmo nós que já renascemos em Cristo, também gememos dores de parto, com toda a criação. Também nós sofremos, também nós gememos. Só que a libertação alcançada em Cristo por nós também vai atingir toda a criação, porque toda a criação geme. Abá, Abá, Pai. O Pai não é só meu Pai, nosso Pai. É Pai de tudo e de todos. Então toda a criação grita, Abá, ó Pai. Nós clamamos, Abá, ó Pai. Versículo 20. Entregue ao poder do nada, não por sua própria vontade, mas por vontade daquele que a submeteu. Sim, eu vou ter para trás aqui. Essa vontade que foi imposta à criação, certo? O pecado fez com que toda a criação decaísse na morte. Então, quando o ser humano peca, e lembra, por Adão, o primeiro homem, o pecado, por um só homem, o pecado lascou tudo, né? Não é só a humanidade, mas toda a criação conhece a morte. E aí nós contemplamos a morte de todos os seres criados, a morte de toda a criação. Inclusive, nós iremos embora e esse planeta um dia vai também ir para o buraco. Entendeu? Esse sol que brilha sobre nós um dia também, não sei daqui quantos bilhões, acho que 5 bilhões de anos, né? Se eu não me engano, acho que é 5 bilhões de anos, ele vai entrar em colapso, vai virar uma gigante vermelha, vai consumir, então, os planetas, e depois ela vai estourar, se eu não me engano, ela vai se tornar uma anã branca, uma anã marrom, porque ela não tem massa suficiente. Umas coisas todas, é coisa astrofísica. Sim, mas a minha cabeça está ruim hoje. Muito bem. A criação abriga a esperança. Pois ela também será libertada da escravidão, da corrupção, para participar da liberdade e da glória de Deus. Eu voltei para trás, pessoal. Sabemos que a criação toda geme e sofre em dores de parto até agora. E não somente ela, mas também nós, porque possuímos os primeiros frutos do Espírito,
gememos no íntimo. Então, gememos no íntimo, no âmago, no mais profundo do ser, esperando a adoção. Olha que bonito, esperando a adoção, a libertação para o nosso corpo. Versículo 24. Na esperança, nós já fomos salvos. Então, vejam, Cristo já nos salvou. Essa é regra, tá? Cristo já nos salvou. Só que aí aquela teologia, aquela ideia do presente que eu falava para vocês. A salvação é um presente que Deus já nos deu. Porque Jesus já morreu por nós na cruz. Já fomos salvos. Mas eu aceito o presente da salvação? Eu já fui salvo. Ele me deu o presente da salvação. Mas eu aceito? Ou eu vou viver como condenado? Vou viver como quem foi liberto ou vou viver como quem foi condenado? Como é que eu vou viver? Eu vou viver sob o jugo da lei ou vou viver abraçando a graça derramada sobre mim? Então, essa é a questão que está aqui agora. Lá na comunidade, judeu-cristão, submetido à lei. Se você viver a lei, você é salvo. Não, quem salva é Jesus Cristo, pela graça. Porque pela lei eu percebo que eu não vivo a lei, não é? E aí eu me sinto mais culpado, porque sou mais culpado. Meu checklist não vai para frente, entendeu? Sempre está faltando alguma coisa no meu checklist. Sempre, olha, deixei isso, não fiz aquilo, não fiz isso, não fiz aquilo. E a lei joga na minha cara. Você não viveu, você não viveu. Então, joga isso na minha cara e eu falo que não vivi mesmo. E essa situação que a gente vivia. Mas pela graça, fomos libertados. Aceitei a graça, aceito viver como quem foi salvo, aceito buscar viver como Jesus viveu, ou eu vou viver como um condenado, 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 condenado? Essa é a questão que está pegando aqui, não é? Quem está no grupo? Se não, já era. Então, na esperança já fomos salvos. Ver o que se espera já não é esperar. Se eu vejo você chegando ao horizonte, eu já não espero mais, porque já estou vendo que você está chegando. Como se pode esperar o que já se vê? Mas se esperamos o que não vemos, é na perseverança que aguardamos. Do mesmo modo, também o Espírito vem em nosso auxílio de nossa fraqueza. Pois nem sabemos o que convém pedir. A gente pede cada bobagem muitas vezes nas nossas orações. Se a gente for dar uma chacoalhada na goiabeira das nossas orações, a gente passa vergonha. A cada abacaxi. Já estamos terminando, pessoal. Pois é. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inefáveis. Gemidos que nós não entendemos, inefáveis, que nós não compreendemos, tá? Que não se tem como falar. E aquele que sonda os corações sabe quais os desejos do Espírito, pois o Espírito intercede pelos cristãos de acordo com a vontade de Deus. É o Espírito, o Espírito coloca quem dentro de nós? O Cristo. O Cristo é o intercessor. A nossa palavra fica misturada de Cristo. O Pai reconhece a voz do Filho e com ela vai reconhecer a nossa própria voz. E assim vai. É bonito demais, bonito demais. Aquele que sonda os corações sabe quais são os desejos do Espírito. Repetindo, hein? Pois o Espírito intercede pelos cristãos de acordo com a vontade de Deus. Vamos para a beleza? Vamos lá para a beleza. Sabemos que todas as coisas concorrem para o bem dos que amam a Deus. Então lembra, olha, liberados para amar a Deus e amar ao próximo. É lindo demais. Daqueles que são chamados segundo o projeto dele. Aqueles que Deus antecipadamente conheceu e também os
predestinou a serem conformes à imagem do seu Filho, para que este seja o primogênito entre muitos irmãos. E também que Deus predestinou, também os chamou. E aos que chamou, também os tornou justos. E aos que tornou justo, também os glorificou. Só lembrando o conceito de predestinação. No calvinismo, a predestinação, num primeiro momento, foi entendido como: eu nasci para ser salvo, vou ser salvo. Se você nasceu para ser condenado, mesmo que você seja a pessoa mais santa do mundo, você vai ser condenado. Acabou. Claro, eu estou sendo assim bem assim simplista na expressão, mas isso mais no começo do calvinismo, então já teve muita mudança no entendimento, tá bom? O entendimento católico é que eu e você, todos nós fomos predestinados a sermos como Jesus é. Nós seremos plenamente felizes quando formos como Jesus é. É do jeito dele que teremos felicidade, é do jeito dele que teremos sentido, é do jeito dele que é bom, é do jeito dele que precisamos e desejamos ser. Então, somos predestinados a isso. Nós temos que exercer, nós temos que alcançar nosso destino, ao qual já fomos predestinados. Então, Paulo está colocando nessa direção. Jesus é o modelo. Né? E nós temos que ser como ele. Deus colocou dentro de nós essa semente, esse desejo de sermos que nem seu filho. Então somos predestinados. E aí, olha, lindo demais. O que nos resta dizer? Se Deus está a nosso favor, quem estará contra nós? Ele não poupou o seu próprio filho, mas entregou por todos nós. Como não nos dará também todas as coisas junto com seu filho? Quem acusará os escolhidos de Deus? É Deus quem torna justo. Olha, quem torna justo? Eu não tenho como me tornar justo. É Deus quem torna justo. Então, veja, aquelas temáticas vão se repetindo, vão se concretizando, e Paulo vai batendo na mesma tecla. Eu não tenho como me justificar, eu não sou justo. Quanto mais eu tento ser justo pela lei, mais eu provo que eu sou injusto. E aí, então, quem poderá me ajudar? Eu, o Senhor. Nossa, isso foi podre. Lembrando do Chapolin Colorado. Tá bom. Podre. Provavelmente eu vou cortar isso do vídeo. Talvez eu deixe, mas vamos lá. Nossa, foi podre, gente. O Chapolin Colorado. Então. Quem condenará? Jesus Cristo? Ele que morreu? Ou melhor, que ressuscitou e está à direita de Deus e intercede por nós. Então vejam, quem é o nosso intercessor por excelência? É Jesus. Esse Jesus que está à direita de Deus, o Espírito coloca dentro de nós. E é Ele que faz com que nós oremos com gemidos inefáveis, porque nós nem sabemos o que pedir. Mas Jesus sabe, e o Espírito coloca ele dentro de nós. É muito bonito. Muito bem. Quem nos poderá separar do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Como diz a Escritura, por tua causa somos postos à morte o dia todo. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Gente, nesse mundo é isso aí, tá? Nós somos considerados ovelhas destinadas ao matadouro. Pacíficos, mansos,
construtores da paz, peregrinos da esperança, seguidores do passo de Jesus. Somos considerados ovelhas destinadas ao matador. Quando a gente vai disputar, segundo as regras do mundo, nós já somos derrotados. A gente só ganha no bom combate da fé. Aí nós ganhamos, tá? Combatendo o bom combate. Mas no combate deste mundo, a gente já é considerada ovelha destinada ao matadouro. Mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Então veja, nós somos considerados vencedores, somos vencedores, mas por meio daquele que nos amou. Vejam, o poder ainda não está em nós, mas está nele. E recebemos poder não porque temos, mas porque ele está em nós. Então, Paulo está preparando. No capítulo 9 até o capítulo 12, nós vamos ver aí a dinâmica de como que isso vai aprofundar. Terminando, estou convencido de que, primeira coisa, quando Paulo fala está convencido, em Paulo, na teologia paulina, significa a teimosia sem volta. Tá? Então, estar convencido em Paulo é a teimosia sem volta. O que significa? Se Paulo está convencido, nada é capaz de demovê-lo desta fé, demovê-lo dessa ideia. É um pouco, por exemplo, o que o romancista russo, o Fyodor Dostoiévski, não é? Quando ele faz o creio dele, eu já falei para vocês desse creio, é um creio negativo muito bonito que ele coloca, né? Que ele coloca assim, olha, Deus, ele de vez em quando eu tenho alguns momentos de clareza. E nesses momentos de clareza, Deus manda os relampejos, né, de luz na minha mente e no meu coração. E foi num desses momentos de extrema clareza que eu resolvi fazer um creio pessoal para mim, um credo pessoal para mim. E eu creio mais ou menos assim, eu creio que não exista, por isso que ele é negativo, tá? Eu creio que não exista nada de mais belo, de melhor, de mais amoroso, de mais poderoso, de mais cheio de sentido do que Jesus. Não existe e não existirá. E tem mais, se algum dia alguém me provar que a verdade não está em Jesus, eu fico com Jesus, mas não fico com a verdade. Ponto. Então é mais ou menos essa teimosia que Paulo está falando aqui. Entendeu? A teimosia. Que nada é capaz de demovê-lo do lugar dele. Ele abraçou o Cristo de tal forma que nada é capaz de separar. Então ele tem essa visão, ele está convencido, tá, disso. Então por isso ele coloca dessa forma, estou convencido de que nem a morte e nem a vida, nem os anjos nem os principados, nem o presente nem o futuro, nem os poderes, nem as forças das alturas ou das profundidades, nem qualquer outra criatura, nada nos poderá separar do amor de Deus manifestado em Jesus Cristo, nosso Senhor. Essa parte da carta aos Romanos é muito linda, essa convicção, essa humildade, esse reconhecimento de que Jesus é o nosso intercessor, de que aqui nós estamos como ovelhas destinados ao matadouro, e estamos mesmo, a verdade é essa. Essas convicções de Paulo, essa certeza que ele tem de que o Espírito Santo coloca em nós a presença de Jesus que o Pai mandou, de que o Cristo, então, é que vai nos levar à vida, porque por ele somos liberados para amar a Deus e ao próximo, e com isso o Espírito renova toda a criação em Cristo, porque o Pai mandou. Então, toda essa dinâmica, o capítulo 8 vai trabalhando. E aí a gente pega, então, no próximo encontro, capítulo 9 ao capítulo 12. Combinado?